Palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, é o texto onde nós iremos refletir nessa manhã. Efésios, capítulo 4, e o versículo é o 1 e parte do 2. Porque Efésios, capítulo 4, tem muita coisa para ser digerida. Então, como um administrador prudente, a gente vai ficar só com o versículo 1 e com parte do versículo 2. Aqueles que porventura não têm uma Bíblia, podem acompanhar a leitura aqui no refletor ou no projetor. A palavra de Deus diz assim na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a quem foram chamados, com toda a humildade e mansidão. Amém. Segundo alguns historiadores, nesse período, Éfeso, com seus 300 mil habitantes, era considerado uma grande metrópole em sua época. Ali existia aquilo que hoje é uma ruína, um grande templo dedicado à deusa grega Diana. E a história diz que centenas e centenas de pessoas peregrinavam para Éfeso na ideia de conhecer este templo e também prestar culto nesse templo. E a história vai dizer que tamanha era o número de pessoas que até mesmo os principais nichos da economia de Éfeso girava em torno do templo. Ou seja, Éfeso era uma cidade idólatra. Uma cidade profundamente marcada pelo ocultismo e pela feitiçaria. Mas é nesse contexto que o apóstolo Paulo, por volta ali do ano 57 depois de Cristo, decide ir e ali passar quase 3 anos pregando e evangelizando. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 19 que a palavra de Deus prevalecia na cidade de Éfeso. De sorte que as pessoas que antes eram idólatras, agora elas vêm às praças públicas queimar os seus livros de ocultismo e de feitiçaria. Mas passa-se os anos, e a época agora é 61 depois de Cristo. Paulo não está mais em Éfeso. Paulo está preso em Roma. E é dali, e é ali que Paulo escreve a epístola aos Efésios. E essa epístola, ela traz um fundamento essencial, que é mostrar que Deus colocou o seu coração na igreja. Se vocês fizerem uma leitura atenta e minuciosa à epístola aos Efésios, vocês vão descobrir já no primeiro capítulo que Paulo trata do plano eterno de Deus em relação à sua igreja.
Paulo, no primeiro capítulo, vai mostrar, vai revelar, vai ensinar que a salvação da igreja é uma obra do Deus Pai, é uma obra do Deus Filho e é uma obra do Deus Espírito Santo também. Paulo vai mostrar já no primeiro capítulo que o plano maravilhoso da salvação da igreja foi planeado por Deus Pai, executado pelo Deus Filho na história e garantida em nós pelo Deus Espírito Santo. E se vocês continuarem a leitura, e eu aconselho que assim o façam, e chegarem ao capítulo 2, além de saber aonde nós estávamos, Paulo vai nos ensinar pelo menos 4 grandes verdades. Primeira, o pecado trabalha contra a igreja. Segundo, Deus trabalha com a igreja. Terceiro, Deus trabalha na igreja. E quarto, Deus trabalha através da igreja. E se vocês continuarem a leitura, e eu aconselho que assim o façam, chegarem ao capítulo 3, vocês vão perceber que pela graça de Deus, Paulo continua a ensinar de uma maneira linda, de uma maneira maravilhosa. Eu digo isso porque no capítulo 3 aos Efésios, você percebe Paulo orando pela igreja. Você vê Paulo olhando para a igreja. Você vê Paulo intercedendo para a igreja, ou pela igreja. E você vê Paulo, ao contemplar o mistério revelado, adorando. E no meio de toda essa oração, no meio de toda essa adoração, existe nas palavras de Paulo um ensinamento profundo. Nunca se orou tanto em uma epístola como na epístola aos Efésios. Nunca se viu tanta exposição da doutrina com oração ao mesmo tempo como na epístola aos Efésios. Então, do capítulo 1 ao capítulo 3, o que Paulo vai fazer, no geral, é mostrar aos irmãos da igreja de Efésios o que é uma igreja. Mas agora, a partir do capítulo 4, a preocupação de Paulo é ensinar que os irmãos não podem se contentar em apenas saber o que é uma igreja. Os irmãos também devem se preocupar em viver como uma igreja. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo expõe as Escrituras, Paulo expõe as doutrinas, Paulo revela o mistério que estava oculto, que em Cristo fomos feitos um só povo, uma só família. Então, a partir do capítulo 4, agora, inspirado por Deus, Paulo vai conduzir a sua reflexão a um outro momento. Paulo vai sair da exposição das doutrinas para a exortação da doutrina. Aliás, qual é a diferença? A exposição da doutrina fala a nossa mente. A exposição da doutrina fala a nossa inteligência, ao nosso saber. A exortação da doutrina é um convite à prática. É um convite a viver. É um convite à experiência da doutrina.
somos um só povo, somos uma só igreja, e louvado seja Deus por isso. Mas a igreja também precisa entender que existe na doutrina da graça uma implicação a todos aqueles que se dizem cristãos. Porque verdade seja dita, meus irmãos, não se pode ser povo de Deus, não se pode ser família de Deus de qualquer maneira. Não se pode ser igreja como se quer ser igreja. Porque uma igreja, a minha imagem, a minha semelhança, nós até podemos criar. Mas no final, ela só será a reprodução de vários egos preocupados consigo mesmos. Não, meus irmãos. A igreja não é criação do homem, e muito menos da natureza. Porque se nós pudéssemos esperar pela natureza, em vão nós esperaríamos. A natureza não pode criar a igreja. A igreja é criação divina. É criação de Deus em Jesus Cristo. A igreja é criação do Eterno. A igreja é criação da Santíssima Trindade. Mas a Trindade não apenas criou a igreja. A Trindade também repartiu com ela características essenciais do seu caráter. Portanto, é dever da igreja. É a igreja o espelho que reflete o esplendor do caráter de Deus. É a igreja que, pela graça, reflete a graça de Deus. É a igreja o grande teatro onde as grandes perfeições de Yahvé são exibidas ao universo. E Efésios é a epístola da igreja. É a epístola que nos mostra a missão da igreja. Refletir o caráter de Deus. Refletir a glória de Deus. Refletir a graça de Deus. Refletir a grandeza de Deus. Refletir a beleza de Deus. Refletir as maravilhas de Deus. Essa é a nossa difícil, mas nobre missão. Deus não está preparando qualquer coisa para os seus filhos. Deus não está preparando um Frankenstein para o seu filho. Deus está preparando uma noiva. E a régua é alta, meus irmãos. Qual aqui dentre nós que ainda hoje pela manhã disse: mel com açúcar, vou seguir a Jesus? A gente sabe por experiência própria. O caminho é árduo. A porta é estreita. Mas é importante ressaltar que a Bíblia, a palavra de Deus, nos ensina uma igreja sendo preparada, uma igreja sendo moldada, que o Espírito de Deus também está comprometido com aqueles que, mesmo em virtude de alguns problemas da vida, têm no seu coração o desejo sincero de refletir o caráter de Deus. Então, no versículo 1 do capítulo 4, depois da oração, depois do ensino,
depois do louvor, Paulo vai começar a sua exortação, dizendo assim: por isso Esse ego aqui, em primeiro momento, parece que precisa ser trabalhado, né? Porque não é a primeira vez que ele aparece na Epístola aos Efésios. Ele aparece no capítulo 1, versículo 15. Ele também aparece no capítulo 3, versículo 1. Capítulo 1, versículo 15 diz: por isso também eu. No capítulo 3, versículo 1 diz: por essa razão eu. A gente pode pensar que o ego de Paulo aqui está muito alto, né? Precisa ser trabalhado. Eu ali, eu aqui, eu acolá. Mas a verdade é, irmãos, que se nós pudéssemos trocar o nosso ego com o ego de Paulo aqui, a gente já podia sair daqui dessa manhã felizes. Porque de que eu Paulo está falando aqui? Eu, imperador de Roma? Eu, o maior de todos os homens? Eu, o melhor dos cristãos? Eu, o maior dos apóstolos? Ou eu, prisioneiro? É interessante isso. Porque se nós fôssemos avaliar o nosso ego hoje aqui, a minha pergunta é sobre o seu Senhor. Porque que o seu ego é prisioneiro, eu sei. Que o nosso ego é encarcerado, eu sei. Mas o que eu não sei é se ele está prisioneiro por causa de Cristo ou por causa de Roma. Que o nosso ego é encarcerado, nós sabemos. Mas o que eu não sei, que você precisa saber mais do que eu, é se o seu ego está encarcerado no mundo ou em Cristo. Esse genitivo que aparece aqui no, ele indica a ideia de lugar a qual Paulo pertence. O que Paulo está fazendo aqui é algo muito comum na sua teologia. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: ou você está em Adão, ou você está em Cristo. Ou você está encarcerado em Adão, ou você está encarcerado em Cristo. E ele já diz logo: eu, Paulo, prisioneiro em Cristo, no Senhor. E a pergunta que Deus nos faz nesta manhã é: e você? E em seguida, ele diz assim: eu, prisioneiro do Senhor, rogo-vos. E aqui a gente vai estacionar mais um pouquinho. Porque a palavra rogo-vos, que aparece aí na sua Bíblia, que pode ser também peço, aqui no grego é paracaléu. E alguém, ao observar essa palavrinha, pode pensar que Paulo está escrevendo tipo assim: eu, Paulo, prisioneiro no Senhor, depois de tudo que foi ensinado, gostaria de fazer uma solicitação para os membros da Igreja Adventista de Torres Vedras. Nesta minha solicitação, eu gostaria de pedir com todos os mais
insignes obséquios, que esta amada igreja possa, contudo, diante das adversidades de Satanás, ler a Bíblia. Não, meus irmãos. Nós não estamos mais aqui diante de um Paulo argumentativo, obsequioso. Mas ainda tem aquelas pessoas que podem olhar essa palavrinha aqui e pensar que Paulo está escrevendo tipo assim: meus irmãos da Igreja Adventista de Torres Vedras, por favor, não pequem, entendam, vocês estão em Cristo, esse Cristo está em vocês. Vocês não podem pecar, por favor, pelo amor dos seus filhinhos. Leiam a Bíblia. Não, meus irmãos. O Paulo aqui é um Paulo firme. Rogo-vos. A exposição acabou. Não há mais explicação a serem dadas. Tudo o que precisava ser dito foi dito. Tudo o que precisava ser falado foi falado. Vocês estão em Cristo. Vocês pertencem a Cristo. Vocês estão livres do pecado. Deus lhes deu o Espírito Santo. Portanto, vocês precisam mudar de vida hoje. Mas a exortação de Paulo aqui para Caléu é uma exortação de alguém que chega junto, de alguém que exorta, porque não quer ver a miséria da igreja, porque quer ver que a igreja viva de maneira digna, para que ela chegue diante do noivo sem culpa. A exortação aqui é de alguém que chega junto. E na sequência, Paulo diz: rogo-vos que vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Que vocação é essa que Paulo está falando aqui? Não tem nada a ver se você é professora, se você é um artista, um jogador de futebol, um mestre de obras, um engenheiro, um arquiteto. Não tem nada a ver com isso. A vocação que Paulo está falando aqui tem a ver com a vocação dos santos. Tem a ver com aqueles que foram para viver como igreja em Jesus. E ele vai dizer assim: viver como? Versículo 2. Com toda humildade. A palavra humildade, que está aí na sua Bíblia, ela é uma palavra muito complicada de ser traduzida. A verdade é que existe uma palavra no grego para humildade. Ela é tapeinos. Tapeinos é humildade. Mas a palavra que Paulo está usando aqui não é tapeinos. A palavra que Paulo está usando aqui, irmãos, e eu não estou ofendendo ninguém, mas é tapeinos frosine. Tapeinos frosine. A verdade é que Paulo está usando aqui, ele está criando aqui uma palavra dentro de um tratamento grego para explicar aquilo que de fato ele quer ensinar à igreja. E ele, para isso, ele está juntando duas palavras gregas, tapeinos e frônesis. Tá, Elias, eu sei que tapeinos agora é humildade, mas o que é frônesis? Para aqueles irmãos que são assíduos, nunca faltam um culto de sábado, como a maioria de nós,
vão lembrar que alguns sábados passados nós falamos sobre essa palavrinha quando nós estávamos refletindo em um sermão baseado em Filipenses capítulo 2, versículo 5, onde nós falávamos sobre identidade. Mas para os nossos amigos que nos visitam, porque a gente não precisa, a gente já sabe, eu vou esclarecer o que é frônesis. Para isso vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5. O que diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5? Diz assim, na minha versão: de sorte que não haja em vós o mesmo sentimento, ou melhor, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Algumas versões traduzem a palavra frônesis aqui por sentimento, que é a versão que eu li. Outras versões traduzem frônesis por atitude. E ainda existem traduções que traduzem frônesis por modo de pensar, pensamento. Mas a verdade é que nenhuma dessas palavras conseguem expressar aquilo que de fato, em toda a sua plenitude, é frônesis. De forma simples e objetiva, o que é frônesis? Saber o que é certo, querer fazer o que é certo e fazer o que é certo. E até onde eu sei, não existe uma palavra no nosso idioma que possa traduzir essa palavra. Casos típicos. Eliezer, eu sei que era errado, mas eu não queria fazer o que era certo, então eu não fiz. Ok. Você não tem a frônesis de Jesus. Você não segue os passos de Jesus. Segundo exemplo. Eu sei que era certo. Quero fazer o que é certo. Mas não fiz o que é certo. Tudo bem. Você também não tem a frônesis de Jesus. Você não segue os passos de Jesus. Mas ainda tem um caso mais absurdo. Você não sabe o que é certo. Você não quer fazer o que é certo. Mas você faz o que é certo. Aí quando você descobre, nossa, fiz isso mesmo? Se eu soubesse, eu nem tinha feito. Você também não tem a frônesis de Jesus. Porque a frônesis de Cristo é saber o que é certo, é querer fazer o que é certo e é também fazer o que é certo. Aí por isso que existe aqui essa dificuldade na tradução
dessa palavrinha. E algumas traduções para tentar ajudar este conceito, tentar trazer e ilustrar esse conceito, traduz por sentimento. Aí tem alguns irmãos que chegam, não, Eliezer, eu até tive o sentimento de perdoar, mas não perdoei, ele vai ter que aprender. Não, meus irmãos. Ou ainda tem aquela palavra, aquela tradução que diz assim, tende em vós a mesma atitude. Aí você diz assim, não, Eliezer, eu perdoei. Eu continuo odiando aquele desgraçado, mas perdoei. Não, meus irmãos. Esta não é a frônese de Jesus. Para ter a frônese de Jesus, nós precisamos saber o que é certo, fazer o que é certo, ou melhor, querer fazer o que é certo e fazer o que é certo. Para ter a frônese de Cristo, a nossa vontade tem que se converter. Agora, a humildade, ela não vem sozinha. Ela vem acompanhada de uma outra palavra. Qual é essa palavra? Mansidão. O curioso aqui é que, ao contrário da primeira palavra, Paulo está agora utilizando uma palavra com uma enorme tradição. Nós já podemos ver no livro de Gênesis Deus advertindo Caim sobre a direção da sua ira. Porque mansidão, meus irmãos, ao contrário do que muitos pensam, é equilíbrio. Como assim, Elias? Ai de nós se não tivéssemos ira. Ai de nós se nós não tivéssemos ira quando nós pecamos. Ai de nós se não tivéssemos ira contra as transgressões da lei de Deus. E aqui talvez o iracundo fique mais feliz e pergunta, mas então, Eliezer, quando é que eu vou poder usar toda a ira que está na minha mão? Quando Cristo ser formado dentro de você. Quando você entender que o Evangelho de Deus não vai nessa direção. Deus sempre adiou a sua ira. E Ele continua adiando, 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 adiando e adiando. Mas Eliezer, até quando eu terei que adiar a minha ira? Até você aprender que Deus direcionou toda a sua ira para o seu filho. Para que em seu filho fosse aplacado toda a ira. Para que o seu filho colocasse dois irmãos que estão em ira em paz.
a ira de Deus sempre foi adiada. E quando ela foi executada, ela não atingiu o ofensor. Ela atingiu o seu próprio filho. Então a nossa ira, meus irmãos, precisa encontrar outro lugar para repousar. E talvez você queira derramar ela hoje. Mas Deus está te dizendo amanhã. E quando chegar amanhã, diga você também, não, amanhã. E quando chegar o depois, diga, não, amanhã. Até Jesus voltar. Ou até você morrer. Mas que você morra sem levantar a mão contra o seu irmão. Entendendo que Jesus, ao invés de torturá-lo, matá-lo, Jesus o quer salvar e redimi-lo. E se Jesus quer salvar e redimir, por que você condena ele ao inferno? Deus não preparou para Jesus um casamento onde ele terá que escolher entre Lia e Raquel. Não existem duas noivas. Não existe bigamia. Existe apenas uma noiva. E é com ela, essa única noiva, essa única igreja, que ele está comprometido até o fim. Amém.